Capítulo 10, versículos 46 a 52. Diz assim a palavra do Senhor: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Senhor, fale conosco agora e desta feita através da ministração da tua palavra. Que a tua palavra nos pegue, Senhor. Perdão, que a tua palavra nos acerte, Senhor. Que a tua palavra nos molde, que a tua palavra nos alimente. Que a tua palavra nos fortaleça, que a tua palavra nos vivifique, que a tua palavra nos santifique, que a tua palavra nos limpe, que a tua palavra nos lave, que a tua palavra nos capacite, que a tua palavra nos arme como espada do Espírito, que ela nos arme para essa batalha espiritual. Que a tua palavra vá e faça o que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual o Senhor a designou. Repreenda todo empecilho, todo espírito contrário à tua palavra. Que ela tenha livre acesso entre nós, que ela tenha vez, que ela tenha voz. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Que o Espírito Santo nos leve a pregar tão somente a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar-se, amado, por gentileza. Toma seu assento. Em nome de Jesus, toda atenção devida à palavra do Senhor. Como eu disse na palavra introdutória desse mesmo texto, eu já preguei sobre o cego de Jericó em duas versões, em duas mensagens diferentes. Hoje eu gostaria de pregar sobre uma terceira visão, sobre uma terceira forma, um terceiro modo diferente dessa mesma passagem. A palavra de Deus é tão tremenda, que no mesmo texto, aliás, dizia o saudoso pastor Nilson do Amaral Fanini, que ele conseguiu ajuntar ou colecionar 600 esboços de sermões diferentes de um só texto, João 3,16. Eu tenho 5 diferentes de João 6,16. O pastor Fanini dizia que ele conseguiu ajuntar, colecionar 600 esboços de sermões diferentes desse mesmo texto. Aliás, o proto-evangelho é o coração de Deus num verso que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu tenho 3 mensagens sobre esse texto da passagem do cego Bartimeu, e desta feita eu vou pregar uma aqui que eu nunca preguei antes. Eu gostaria de falar nesta noite sobre Bartimeu, o cego que enxergava, ou eu gostaria de falar sobre algumas visões do cego Bartimeu. Bom, é sabido que Bartimeu não nasceu cego, como cego de nascença de João capítulo 9, que foi outro dos muitos milagres que Jesus fez. Aliás, João escreve no seu livro, no seu evangelho, o evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 21, que
que Jesus fez muitos outros milagres. E é lógico que ele usa uma hipérbole ali, ou uma força de expressão, que ele fala que se fosse enumerado todos os milagres que Jesus fez, se fosse escrito em livros, os livros não caberiam no mundo todo. Então Jesus fez muitos outros milagres que não estão registrados aqui nas Escrituras Sagradas, nos 4 evangelistas. E o cego Bartimeu, então, ele enxergava antes, porque quando Jesus lhe pergunta: que queres que eu te faça? Ele responde que eu torne a ver. Se ele responde: se eu torne a ver, porque antes ele enxergava. Mas o cego Bartimeu enxergava algumas coisas que muitos não enxergam. Ele tinha algumas visões, ele teve algumas visões que muitos até hoje não têm. Quem sabe a gente passa, através dessa mensagem, ou depois da mesma, a tê-las. As mesmas visões que o cego Bartimeu teve. A primeira visão que o cego Bartimeu teve foi a visão de Jesus Cristo. Pode deixar no texto, meu filho, por gentileza, porque vai do 47 ao 48, Natan. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi. Ele teve uma visão de Jesus. Eu li, na verdade, eu não sei se foi o doutor Isber, que nós temos aqui, aliás, o pastor Marinho também. Foi um dos teólogos que eu estava lendo, que disse que essa foi a primeira menção de Jesus, filho de Davi. E se foi um cego que disse, né? Foi um cego que disse. Ele disse: Jesus, e ouvindo que era Jesus do Nazareno, ele pôs-se a clamar e a dizer, e a gritar. Clamar é um grito por socorro: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, o Nazareno, é uma coisa. Jesus, filho de Davi, é outra visão. Só para tentar, a grosso modo, tentar explicar, Jesus, o Nazareno, lembra muito mais de Jesus, o filho do homem. Jesus, o Nazareno, lembra muito mais de Jesus, o homem, aquele que fora criado em Nazaré. Aliás, eu ouvi de outro teólogo também hoje. Eu esqueci porque eu li vários teólogos, o Bacon, o Dr. Scofield, o Isby e outros. E eu li um que ele disse que Jesus do Nazareno fala muito mais desse lado humano dele. E diz que na aldeia, a pequena aldeia de Nazaré, só tinham 2 carpinteiros, que era José, que diz a tradição que também morreu quando Jesus ainda era adolescente, e Jesus, que aprendeu a profissão do pai, que também era um costume dos judeus, uma tradição, os pais ensinarem as suas profissões para os filhos. Aliás, irmãos, até hoje, muitos, né? Até o pai que tem uma profissão que não ama tanto, quer dar uma melhor profissão para o seu filho, às vezes ensina a sua profissão para o seu filho. Até hoje, aqui mesmo no Brasil, né? Papai me ensinou a profissão dele, e graças a Deus eu não preciso pagar alguém para fazer o que papai me ensinou a fazer. Glória a Deus por isso. Aliás, ensinou a todos os filhos. Então, amados, Jesus do Nazareno é esse Jesus criado em Nazaré desde a infância. Ele não nasceu lá, ele nasceu em Belém, nós conhecemos a história, mas foi criado em Nazaré. Tanto que quando Jesus volta à sua terra, Nazaré, onde ele fora criado, não a sua terra natal, repito, ele não pôde fazer ali nenhum milagre, diz as Escrituras, com exceção de alguns, porque eles não creram nele, porque eles falavam: não é esse Jesus, o Nazareno, que foi criado aqui entre nós, e não vive aqui entre nós a sua mãe Maria, os seus irmãos, José, Tiago, Judas, Simão e todas as suas irmãs? E tem uma passagem que diz que se escandalizavam dele, não acreditaram nele, porque viram Jesus Nazareno
sendo criança com eles, foi criado juntos, brincava aqui. Nós vimos ele trabalhando na carpintaria do seu pai, na verdade do seu padrasto, José, onde ele aprendeu a profissão. Aí ele sai daqui com uns 30 anos e agora recebe essa fama e vem aqui. E Jesus diz a palavra. Eu gosto do texto que diz que Jesus não fez ali nenhum milagre, com exceção de alguns, por causa da incredulidade deles. Então, tirando com exceção de alguns, porque a exceção não faz a regra geral, Jesus não fez ali nenhum milagre por causa da incredulidade deles. Porque era apenas para eles Jesus de Nazaré. Era apenas para eles Jesus do Nazareno. Mas tem outra expressão, que essa eu não vou me deter muito também, que é Jesus Filho de Deus. Essa expressão é uma expressão divina. Jesus Filho de Deus é Jesus o Filho de Deus, ou o Deus Filho. Está mais especificamente lá em João capítulo 10. João capítulo 10. Mas o cego Bartimeu, ele grita, vendo, sabendo, ou vendo, olha aí, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele pôs-se a gritar, Jesus Filho de Davi. Jesus Filho de Davi era uma expressão messiânica. Se ele for o primeiro a falar isso, conforme eu li hoje de um dos teólogos, irmãos, é algo tremendo, porque essa expressão messiânica dizia que Jesus, filho de Davi, era o filho esperado de Davi, que tomaria o reino, que reinaria, e ele reinará, ele é rei e reinará literalmente no milênio, sobre toda a terra. Mas ele é rei, continua sendo rei e reina na vida de bilhões nesse mundo afora. A expressão Jesus, filho de Davi, o cego Bartimeu, aliás, ele poderia ser preso e até apedrejado por isso, porque segundo os judeus, principalmente como o pastor Marinho costuma falar, o sistema religioso liderado por os sumos sacerdotes, que pela primeira vez teve dois naquela época, erroneamente, Anás e Caifás, sobre genro, e pelos líderes dos fariseus, escribas e saduceus, vou tirar os herodianos aí, poderiam prendê-lo e até matá-lo ou mandar matá-lo. Porque era uma expressão que ele estava chamando para eles, um homem comum, Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré, deu o Messias prometido e esperado e agora realizado em Israel. É essa a expressão. Então era um cego que tinha visão. E só em ouvir acerca de Jesus do Nazareno, ele creu que Jesus era o Messias esperado, o Messias prometido, o rei que tomaria, o descendente de Davi, que tomaria o trono davídico e que reinaria sobre Israel. Seria o maior rei, porque até então o maior rei de Israel era Davi. E Jesus era um rei maior do que Davi. Era isso que ele estava dizendo. Está vendo esse Jesus de Nazaré que vocês estão vendo ou não? Eu só ouço falar dele. Ele é maior do que Davi. Eu estou enxergando ele como filho de Davi. Ele é o Messias esperado por todo Israel. É ele. Qual a visão que você tem de Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Aliás, quem é Jesus para você, Natan? Está em Mateus 16, 13 a 15. 13 a 15, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Olha aí, filho do homem. E eles responderam: uns dizem João Batista, quando viram Jesus pregando com intrepidez e ousadia. Outros dizem Elias, quando viram Jesus pregando com coragem e intrepidez. Outros Jeremias, quem sabe alguns que viram Jesus chorando sobre a morte de seu amigo Lázaro, sobre Jerusalém.
ou alguns dos profetas. Aí Jesus sai do geral. Eu gosto disso que Jesus, ele costuma fazer isso, que nem eu falei em Lucas 9:23. Jesus sai do geral para o particular. Ele sai do geral para o específico. Aí ele pergunta assim: e vocês? E vocês, meus apóstolos? E vocês, meus discípulos? E vocês, meus seguidores? E vocês, minha igreja? E vocês? Quem dizes que eu sou? Aí conhecemos, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus. Ah lá, Filho de Deus, viu? As três expressões aqui, as duas que eu falei, já estão aqui também lidas nesse texto. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu sei que o tempo é curto. Essa Bíblia minha vai fazer 41 anos. E está muito apagada. Mas eu acho que eu vou mais recitar de cor do que ler. Um poema que fala sobre Jesus é singular. Diz assim: poderá haver outro Romero? Poderá haver outro Shakespeare? Poderá haver outro Dante? Poderá haver outro Newton? Mas jamais haverá outro Jesus. Sejam quais forem as surpresas que possam estar reservadas para este mundo, Jesus jamais será ultrapassado. Ele é o alvo de toda bondade, o ápice de todo pensamento, a coroa de todo caráter, a perfeição de toda a beleza. Ele é a encarnação de toda ternura e a focalização de todo vigor. Ele é a manifestação de toda força, a personificação de todo poder, a encarnação de todo caráter, a materialização do pensamento e a ilustração viva de toda a verdade. Ele é a profecia de toda a possibilidade do homem. Nós olhamos para ele e vimos nele a realização de todas as expectativas humanas. Ele é um líder maior que Moisés, um sacerdote maior que Arão, um rei maior que Davi, um comandante maior que Josué, um filósofo maior que Salomão e um profeta maior que Elias. Ele anda como homem, mas ele fala como Deus. Suas palavras são oráculos, seus atos são verdadeiros milagres. A coroa da divindade repousa sobre a sua testa. O cetro do domínio universal está firme em sua mão. O brilho da sua verdade em seus olhos. A retidão eterna está escrita na sua face. O sorriso de Jeová transforma a sua aparência. Ele é a imagem expressa de seu Pai. As crianças se agrupam aos seus pés. Os ventos lhe obedecem. Um olhar seu e as águas cristalinas transformam-se em vinho puro. Os mortos esquecem de si mesmos e vivem. Os coxos pulam de alegria. Ouvidos que nunca ouviram anseiam por ouvir o próprio som da sua voz. E olhos sem visões esquecem o passado, descerram suas pálpebras abatidas e param o olhar diante da sua presença. A dor se desvanece sob o seu toque. O nome de Jesus permanece sozinho. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nenhum credo pode contê-lo. Nenhum catecismo pode explicá-lo. Carne da nossa carne, o próprio Deus do nosso Deus. Ser cristão é viver em Cristo. É viver a Cristo. A Ele, a Cristo, seja glória, domínio para todos sempre. Amém e amém. Quem é Jesus para você? Qual a visão que você tem de Jesus?
Primeira visão que o cego tinha, que o cego teve, era a visão de Jesus. A visão que, se de fato o teólogo está certo, diz que foi o primeiro a dizer isto, olha, meus parabéns. O que eu costumo dizer aqui, eu gosto dos detalhes do texto, eu gosto das entrelinhas, eu gosto de mergulhar, não apenas surfar na palavra. Eu disse aqui, vou falar dois só. O leproso. Coloca aí, Natan, Lucas capítulo 5, versículo 12 e 13. E estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Pode deixar nesse texto, então, o versículo seguinte, 13, diz que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Mas volta por 12, que ele fez uma oração curta, rápida, mas extremamente objetiva. Ele diz assim: Senhor, do grego Kyrios, ele está dizendo Senhor dos senhores. O leproso, incurável, a lepra era incurável na época, ele está dizendo o seguinte para Jesus: o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor dos céus, da terra e do mar e tudo que neles há. Essa palavra Senhor aqui, no Novo Testamento, no grego, Kyrios, é a mesma palavra equivalente ao Antigo Testamento, Jeová. Ele está dizendo: o Senhor é o Senhor Deus, o Senhor Criador dos céus, da terra e do mar e tudo que neles há. O Senhor é Senhor dos senhores, é Senhor de reis. O Senhor é Senhor sobre tudo e sobre todos. É isso que ele está dizendo. Aí ele fala assim: Senhor, esse Senhor todo e muito mais, eu não falei nada. Se quiseres, aí ele reconhece a vontade divina. Ou seja, o Senhor pode tudo, mas se o Senhor quiser, a vontade que tem que ser feita é a sua, não a minha. Ele está dizendo: se o Senhor quiser me deixar, me permitir continuar leproso, eu vou morrer leproso, mas o Senhor é Senhor. Eu vou morrer doente, mas o Senhor, Senhor. Primeiro o Senhor. Segundo, se quiseres. Aí ele fala outra palavra: se quiseres, podes. Ninguém podia. Os médicos não podiam, os amigos não podiam, a religião não podia. Aliás, a lepra era uma doença tão tremenda, tão terrível, que ela era símbolo do pecado. Eu já preguei sobre a lepra aqui como símbolo do pecado. Ela era tratada em primeira instância pelos sacerdotes. Nós conhecemos os 10 leprosos que Jesus foi mandando andar e curou no caminho, e vai até o sacerdote e apresenta a oferta que Moisés mandou. Tão doente, tão tremenda que é a doença. Incurável, dinheiro não podia, ninguém podia. Mas ele fala assim: Senhor, esse Senhor todo e muito mais. Se quiseres, bem podes, porque o Senhor é todo poderoso. Porque o Senhor é onipotente. Porque os médicos não podem, mas o Senhor pode. Os enfermeiros não podem, mas o Senhor pode. Os amigos não podem, mas o Senhor pode. A religião não pode, mas o Senhor pode. Os sacerdotes não podem, mas o Senhor pode. Moisés não podia, mas o Senhor pode. O pastor não pode, mas o Senhor pode. O padre não pode, mas o Senhor pode. O pai de santo não pode, mas o Senhor pode. O político não pode, mas o Senhor pode. O advogado não pode, mas o Senhor pode. O juiz não pode, mas o Senhor pode. O bilionário não pode, mas o Senhor pode. Se quiser, Senhor, se quiseres, bem podes purificar-me. Eita! Aí Jesus fala assim para ele, está registrado no 13, Natan já botou, pode repeti-lo. Quero. Antes, estendendo a mão, tocou. Não se podia tocar um leproso. Jesus toca. Lembra o texto que eu li, o poema? A dor se desvanece ao seu toque. Até quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele, não foi nele que tocou nela, ele sentiu que dele saiu o poder e a curou. Ele disse: eu quero. Tem outra tradução que é a versão que o pastor Marinho mais gosta, corrigido assim: ser limpo. Aqui diz: quero, fica limpo. E no mesmo instante, imediatamente, naquele momento, fragmento do tempo, ele ficou limpo.
Eu gosto. Quer ver outra só para fechar? Nem estava no planejamento da mensagem. Lucas, capítulo 24, está lá do 43 ao 47, o ladrão na cruz do lado dele. Só vou falar essa frase, ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. De novo, Senhor, do grego, Kurios. Não é Senhor como a gente chama às vezes o pastor de Senhor, as pessoas mais velhas do Senhor, o professor de Senhor, o patrão do Senhor. Não, não, não. Esse jeito respeitoso de chamar, não. É Senhor dos Senhores. Senhor, olhando para Jesus do seu lado, é o quebrado, totalmente ensanguentado, desfigurado, esquartejado, quase. E diz: Senhor, o Senhor é o Senhor. Lembra-te de mim. Ó, apela não, lembra da memória do Senhor. Quando entrares no teu reino. Diz: olha, a gente está sobre o reino de Roma, mas eu sei que o Senhor é rei. Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor tem um reino que não é desta terra. Muito mais do que isto. Senhor, lembra-te de mim quando vires no teu reino. Chama de Senhor e chama de Rei. Parecem frases de pessoas, né? Simples, frases simples de pessoas simples. Pessoas simples, como Bartimeu, mas frases tremendas. Bartimeu tinha visão de quem era Jesus. Segundo lugar, Bartimeu, ele tinha outra visão. Pode voltar no texto lá, meu filho. Marcos 10, a partir do 46. Ele tinha a visão de si mesmo. Porque todos os que têm uma visão do Senhor, têm uma visão de si mesmo também. Todos que olham para Deus, olham para si. Bartimeu, diz aí o texto, Natan, era cego, mendigo, e assentado estava à beira do caminho. Tinha praticamente nada a não ser uma capa. Ele tinha uma visão disso. Amados, vou falar comigo que eu nunca falei. Estou pregando uma mensagem que eu nunca preguei. E é lógico, a gente não dá nomes, por ética cristã, pastoral e profissional. Eu já atendi alguns pastores na terapia, mais ou menos famosos. Vocês conhecem, todo mundo aqui. Todo mundo aqui conhece. Se eu falasse um nome, quisesse ou pudesse ou quisesse, eu conheço. Já atendi mulheres aqui poderosas, reconhecidas. Vieram indicados, né? E eu já ouvi muito, grava isso aqui, sobre queda. Eu costumo perguntar: o que você acha que te levou a cair? Visão de si mesmo. Grave isso aqui. O orgulho. Ouvi de todos. Eu achei que eu subi demais. Eu achei que cresci demais. Quando igrejas me convidavam para pregar, para cantar, era divulgado. Não era somente divulgado em frente da igreja com uma faixa, não, era divulgado na mídia. E eu saí de dentro de mim. Eu achei que era maior do que na verdade eu era. E eu cresci tanto, aí eu lembro, né, quando o sábio Salomão escreve em Provérbios, que o orgulho precede a queda. E eu vi frases que eu nunca esqueci, como: o orgulho não pede ajuda. Vocês estão entendendo? O orgulho não muda. O orgulho, o orgulhoso, ele não reconhece, porque ele se julga autossuficiente. Ele acha que é.
Ele esquece de se olhar no espelho da alma. Você não olha no espelho? Diariamente a gente se olha no espelho, não é isso? Quando acorda, vai ao banheiro escovar os dentes, lavar seu rosto, pentear seu cabelo. Quando você sai de casa, você geralmente se olha no espelho. Para quê? Para você ver como é que você está. Para você ver se tem algum defeito. Você tentar tirar. Verdade? Você já procurou se olhar no espelho da alma para ver como que você está por dentro? Você se olha por dentro às vezes? Cuidado com o orgulho, porque o orgulho não pede ajuda. A pessoa orgulhosa, ela não reconhece que precisa de ajuda, geralmente até que caia. E quanto maior diz que o tombo é, maior, é pior. Autossuficiente. Isaías passou por isso, até o capítulo 6, quando Isaías, bota lá, do 1 ao 8, vai passando devagarzinho, do 1 ao 3, a primeira visão que Isaías tem, de 1 ao 3, é a visão do Senhor. Mas todos que têm verdadeiramente uma visão do Senhor, depois têm uma visão de si mesmo. Todos que olham para o Senhor, têm uma revelação de Deus, olham para si, têm uma revelação de si mesmo, e vê que não é isso tudo que pensa que é, não. Mas não é mesmo. Todos que olham para cima, verdadeiramente, depois tem que olhar para baixo. Todos que olham para o céu, verdadeiramente, tem uma revelação do céu, se olha e olha para a terra e vê que você é terreno, é pó e cinza, e cai e tomba a qualquer momento, repito, momento, fragmento de tempo. Aí depois que a visão que Isaías tem do Senhor, Natan, ele tem uma visão dele mesmo. Depois de 6 ais que ele espalha, ele metralha para todos os lados, em Isaías capítulo 5, todo o capítulo 5, ele fala, depois que ele vê o Senhor, ele se vê e fala assim, ai de mim, eita, o 7º ai foi para ele, ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios, eu sou um homem de lábios impuros, critiquei tanto, aqui tanta pedra no telhado dos outros, para nós, para todos nós, ó. Esqueci que o meu teto é de vidro. Taquei tanta pedra, mas esqueci que o meu telhado é de vidro. Na verdade, eu sou de vidro. Não tem aquela doença, ossos de vidro? Você... Aí, tá vendo? Nosso amigo tem, vamos aproveitar e orar por ele. Mas tem pessoas que têm isso, espiritualmente falando e emocionalmente falando, é pior do que fisicamente falando. Seja um vidro, você quebra fácil, se não for o Senhor. Jesus falou em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Então depois que Isaías tem a visão do Senhor, ele tem a visão dele mesmo, ele vê que ele é pó e cinza, que ele é pequeno sem Deus, ele não é nada sem o Senhor. Aí tem uma terceira visão, que é a visão do campo missionário, pastor Marinho. O senhor que ama missões mais do que eu. Ele tem a visão dos outros, não agora mais atirando pedras, mas como almas perdidas, que precisam de salvação. Quando Deus fala, o Deus Trino, ou o Deus Uno e o Deus Trino, o Deus El e o Deus Elohim, a quem enviarei? Deus El. E quem há de ir por nós? Deus Elohim, Deus singular, Deus plural, Deus uno, Deus trino. Aí Isaías fala assim, eis-me aqui, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías levanta a mão e fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Há muitos teólogos também que dizem que Isaías, a conversão de Isaías, o chamado de Isaías, a vocação dele realmente foi a partir do capítulo 6. E a partir de uma dor, na morte do rei Uzias. Ó, grave isso aqui. Às vezes é preciso dor, momentos difíceis, para você ter uma revelação tremenda do Senhor. Não foi também diferente com Elias na boca da caverna? Poderia mencionar outros aqui agora. Mas dentro do mesmo assunto, Natan, eu gostaria de lembrar de Pedro. Porque o orgulho ou a autossuficiência de Pedro, porque Jesus falou assim, olha Pedro,
Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. O que Pedro falou? Irmãos, cuidado com a frase, jamais farei isto. Eita, valeu o segundo X. Cuidado com a frase, jamais eu vou fazer isso. Eu jamais. Vou repetir, você é somente pó e cinza. Pedro falou, eu, Senhor? Aqui, euzinho aqui? Ainda falou assim, todos esses aí, todos esses podem te abandonar, mas eu jamais. O orgulho precede a queda. Onde o orgulho vai, queda vai atrás. O orgulhoso não pede ajuda. O orgulhoso não quer mudar, porque ele acha que sabe tudo, que ele pode tudo. Você pode observar que o orgulhoso está sempre armado. Ele nunca vem desarmado. Ele nunca vem para aprender, ele vem sempre para ensinar. Ele tem dificuldade de sentar para aprender, ele quer levantar-se para falar. O orgulhoso, ele tem dificuldade, irmãos, grave isso aqui, de perguntar. Ele quer sempre responder. Ele quer sempre argumentar. Pode observar. Pode observar. Todos que eu ouvi, a principal coisa que te levou a cair, e alguns caíram feios, tá, irmãos? Caíram feios, de adultério para lá, foi o orgulho. Eu saí de mim mesmo, achei que estava maior e 6:9, achei que estava maior do que realmente eu estava. Esqueci das origens. Esqueci das pequenas coisas. Esqueci de onde vinha, na verdade, de onde Deus me tirou. Eu só me via onde Ele me colocou. Me tirou do barraco e me colocou num palácio. Então eu me julguei rei de mim mesmo. Porque é uma mansão. Mas nunca se esqueça que Ele te tirou de uma choupana, de um casebre, de um barraco. E alguns esqueceram. A segunda visão que o cego Bartimeu, filho de Timeu, ele teve, foi dele mesmo. Ele teve uma visão de si mesmo. E que nós possamos ter uma visão de nós mesmos. Não vai dar para continuar, para terminar, mas eu ia falar, e vou falar rapidamente, 5 minutos, sobre há 3 pessoas em você. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Há 3 pessoas em você. A primeira pessoa que há em você é a pessoa que dizem que você é. E geralmente não te pintam muito bem na foto, no quadro, né? Tem pessoas boas em destacar os defeitos das outras. Já observou isso? Pode estar tudo quase perfeito, mas não está perfeito, porque perfeito não tem nada na terra, perfeito só no céu. Mas está quase perfeito, ela vai procurar o defeito. Nunca esqueci de um evangelista que passou aqui, e a igreja fez uma campanha para nós colocarmos essa grade. Uma grade de primeiríssima. Quem fez foi o pastor César Reis. Era, na época, o melhor serralheiro de toda a região. E também porque era pastor, nós fizemos com ele. Porque eu aprendi, faça o bem a todos, até bota aí, Gálatas 6:10. Mas principalmente aos da família da fé. Aí, eu estou aqui numa escola dominical, o pastor Marinho, acho que eu estava dando aula. Aí eu estou vendo ele olhando, e na campanha, só para destacar, quem soube, sabe quem deu, quem não dá, quem deu, quem não deu, ele não deu 1 centavo. Ele não deu 1 centavo. Eu até comparei na época com um irmão que foi o que mais ajudou. O irmão Daniel, vocês conhecem. Pastor, tá a coisa mais linda, que maravilha, olha, perfeito, no padrão, ótimo. Bom, aí esse irmão que não deu 1 centavo, geralmente é assim. Quem menos faz, mais cobra. Eita! Ele está olhando de cima embaixo, de baixo em cima, de um lado para o outro, do outro para um lado, de esquerda para a direita, de direita para a esquerda, de baixo para cima, aí, estava acabando a escola dominical,
bênção apostólica, fui até ele e falei: e aí, irmão, gostou? Ele: pastor, eu vi 2 defeitinhos aqui, irmãos. A gente tem que ser muito crente, não tem? A gente tem que ser muito crente. Eu vi 2 defeitinhos aqui. Eu falei: só isso? Do jeito que você estava procurando, eu achei que você viu mais. Tivesse descoberto mais. Tem gente também que quando não tem defeito, o que ela faz? Inventa. Então é uma frase que eu não gosto. Eu não gosto dessa frase, minha família sabe, quem me conhece sabe. Uma frase que tinha um pastor que, bom, alguns aqui também conhecem, ele amava essa frase. Amigo meu não tem defeitos. Inimigo, se não tiver, eu coloco um defeito. Eu invento um defeito. Eu crio um defeito. Eu não posso gostar dessa frase. Você pode gostar dessa frase? De forma alguma. Bartimeu teve uma visão, ele tinha uma visão de si mesmo. Ele sabia o quanto ele precisava. Ele sabia o quanto ele dependia. Se eu continuar semana que vem, se Jesus não voltar, ou se Deus quiser, eu continuo. E vou continuar da segunda visão. Que a primeira visão que Bartimeu teve, olha Zaqueu entrando aí. A primeira visão que Bartimeu teve é a visão do Senhor Jesus. A segunda é uma visão dele mesmo, a visão de si próprio. Aí, se Deus quiser, eu continuar as visões de Bartimeu, parte 2, eu vou falar sobre o impostor que há em mim. Quem já ouviu falar? Isso é livro, isso virou hino, música, sobre o impostor que há em mim. Cuidado. Cuidado que nessa visão de si mesmo, você pode ter e pode ver, e é bom ver, o impostor que pode haver em você. E aí depois, a gente, se Deus quiser, vai falar sobre a visão da oração. E uma das características da oração, ele também teve essa visão, que é do clamor, que é gritar por socorro. E se Deus quiser, a gente continua e fala da visão também que ele teve do caminho. Do caminho. Mas por enquanto, a gente fica para a nossa meditação, para a nossa reflexão. O relógio já está avisando que está na hora de terminar. Porque aqui o culto tem hora para terminar, porque o que não tem hora para terminar é bagunça, né? O que não tem hora para terminar é inferninho. Mas eu aprendi com Paulo, quando ele ensina sobre a liturgia da igreja, do culto, 1 Coríntios capítulo 14, que era todo cristão, principalmente do reteté, deveria fazer uma cópia do capítulo 14 de 1 Coríntios e colocar espalhada na sua casa, na geladeira, lá no espelho do banheiro, no painel do seu carro, para aprender. Só para terminar o último versículo, versículo 40, Paulo diz assim, olha: e tudo seja feita, que ele regula os dons na igreja. Línguas estranhas, profecia, enfim, aqui a gente sabe, né? Igreja do Reteté nem menciona, nem teste, que eles rasgam essa página. Ele termina assim no capítulo 40. E tudo seja feita com o quê? Com o quê? Com decência e ordem. E nós vamos terminar com essas duas visões só por enquanto. A visão do Senhor. Qual a visão que você tem de Jesus? E segundo, qual a visão que você tem de si mesmo? Que Deus nos abençoe nessa hora. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.